né? Mitos é uma palavra grega que significa fábula e logos, tratado. Portanto, é tudo aquilo que está tratado na fábula, na história. Okay? A mitologia é um conjunto de mitos, histórias, lendas, né, que vão trazendo tudo aquilo que um povo viveu ou que imaginou, todos os sentimentos, todas as questões, aquilo que viveu internamente, né, e que de alguma forma precisava ser relatado, trazido para o externo. Bom, nós podemos começar então com a história da criação, né, segundo a mitologia. E eu trouxe aqui 3 mitos, um chinês, um egípcio e um grego. Mas no decorrer desses nossos encontros eu vou focar mais no grego, por ele ser mais rico e por ser, vamos dizer assim, aquele que deu início a tudo isso, a toda essa história essa mitologia, a que é mais carregada de símbolos, que nos passou arquétipos, né? E que tem histórias onde tem todos os opostos, para que a gente pense mais, para que a gente sinta isso. A história da criação sempre partiu, em alguns casos, né, do caos, em outros casos partiu de um ovo, né, em outros de um único ser, que daí surgiu toda uma evolução. O caos é algo assim que já existe, mas é algo ainda muito desorganizado, é um lugar rude, é um lugar carente de estruturar, né, de se estruturar, mas carrega a possibilidade de tudo, porque está tudo contido lá, tudo está contido no caos. Às vezes nas nossas vidas nós colocamos, minha vida está um caos, né? A gente fala assim, não fala, mas é porque está tudo lá, ele só precisa ser organizado. E o mito começa assim, né? Mostrando todos as aventuras, os casos amorosos, as questões existenciais, porque isso, porque aquilo, como o mundo veio, como apareceu o mundo, como eu faço isso, como eu faço aquilo, porque eu existo, quem sou eu, né? Está lá na mitologia. Muita gente passou isso através das histórias. E cada um compreende da maneira como o seu interno recepciona, não é? Isso é o importante, ok? As histórias, embora sejam diferentes em cada povo, na China, na Índia, no Egito, na Grécia, no Brasil, né? Eles, vamos dizer assim, as palavras, as cenas são diferentes, mas a essência que está lá é o que conta. E é isso que, então, a pessoa, quando se depara com o mito, vai captar. Quando a pessoa consegue, então, ler um mito, ou ver uma encenação de um mito, e consegue entrar nesse mito, senti-lo, né? Ele já fez o seu papel, ele já está fazendo o seu papel, um papel transcendental. Porque é diferente para mim, é diferente para você, é diferente para o outro. Vai depender de como eu vivo o meu mundo interno, não é? As pessoas, muitas pessoas não se dão conta disso. Então, às vezes assistem ou leem uma história, às vezes um filme, né? Um filme também pode ser, é uma história relatada de alguma maneira, é aquilo que o autor quis passar, daquilo que ele sente interiormente, ele transmite no filme,
Ele precisa contar isso de alguma maneira, e ele conta, assim como a criança que vê algo no seu mundinho e vem atrás da maneira como ela vê, como ela sente, né? Então, a pessoa que está assistindo, a pessoa que está, ou então lendo um romance, ela vai imaginando coisas, mas é a imaginação dela, é o mundo dela que está lá naquela história, né? Porque se não fizer sentido, se nada, não tocar em nada, o que vai acontecer? A pessoa para no meio do caminho, não vai assistir mais, não interessa, ou então para uma leitura, ou não quer ouvir mais, não é? Porque não tocou, não fez sentido dentro da pessoa, ok? Esse tocar o ser humano, tocar o nosso interior, é o que a gente chama de daimon, né? O que chamavam de daimon, então, principalmente na Grécia, que é uma força misteriosa, é aquilo que toca e você nem sabe direito explicar o que foi que mexeu lá dentro de você, mas mexeu. E então se torna transcendental. O que as pessoas... então, segundo, por exemplo, eu vi uma entrevista do Joseph Campbell, que foi um excelente estudioso da mitologia, muito rico, né? Tem aquele DVD, O Poder do Mito, muito bom, gente. Assistam. É espetacular assim, a cultura desse homem em relação à mitologia, para onde ele vai, como ele vê as coisas, como ele faz uma relação de vários povos, e ele mostra exatamente a diferença, por exemplo, dos índios navarros com o cristianismo. Ele mostra a mesma situação em palavras diferentes, né? Em cenas diferentes, mas que tem um conteúdo igual, segundo a visão dele, claro, do jeito que ele pesquisou, do jeito que ele analisou, né? Então ele fala numa entrevista que ele deu que então o mito é aquele que nos traz o espírito, né? Nos traz o espírito da vida. Então vamos lá. No decorrer dos séculos, quando as pessoas então começaram a viver, começaram a sentir seus dramas, começaram a projetar então as suas necessidades, os seus entendimentos no outro, no mundo, na natureza, nos animais, e tudo. Eles viam isso de uma forma única, como a gente que vê de uma forma única uma situação que está acontecendo. E eles, então, Jung aí deu o nome de arquétipos, né? Esses arquétipos são esses modelos que a pessoa vai, então, fazendo em torno de algo que presencia e que vira uma constante, né? Porque ele tocou. E depois vai e toca uma outra pessoa, às vezes do mesmo jeito. Bom, então vamos dizer assim, que se o arquétipo do rei é uma pessoa poderosa, uma pessoa que sabe tomar uma decisão, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que sabe quais são como então dirigir seu povo para a conquista, para ganhar novas fronteiras, como solucionar problemas cotidianos do seu povo. Se esse é o arquétipo então do rei, né? Isso foi porque vários reis foram mostrando isso ao longo do tempo. Então criou-se um modelo de que o rei se comporta dessa maneira, o rei age dessa maneira, né? E aí você pode pegar qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer título, a mãe, o pai, a criança, um homem de marketing, né? Uma juíza, uma médica, uma professora, né? Então, porque várias pessoas dentro dessa mesma posição ocuparam em determinados momentos, e se prolongou ao longo dos anos, ao longo dos séculos, daquela maneira foi tendo a mesma atitude. E criou-se então um modelo.
Então, quando eu falo num rei, logo vem à cabeça das pessoas um homem poderoso, um homem que manda, um homem que sabe tomar as rédeas da situação e resolver. E por aí vai, né? Aí vai depender de cada um enriquecer esse arquétipo e saber o que ele está passando. Mas no momento, então, que a gente pega esse arquétipo, esse modelo, e começa, então, a vê-lo numa situação, a senti-lo numa situação, ele só se mostra através de símbolos. O rei é um símbolo, né? Quando você, então, imagina um rei, você está vendo a coroa dele, você está vendo o cedro, o trono, né? A coroa, o trono. Então, você já começa a ver que, então, se aparecer um trono, você vem a imagem de um rei, a imagem de uma rainha. Se aparecer uma coroa, uma rainha, um rei, né? E o que isso significa, né? E esses símbolos vai ter uma conotação diferente para cada pessoa. Cada pessoa vai pensar na coroa como uma coisa única para ela, mas dentro de um arquétipo. Então, a primeira que vem, tem um rei, vem uma rainha. Mas o que significa poder, né? Pode significar, então, para uma determinada pessoa, se ela pensar de um lado negativo, não o poder como algo de benefício em relação aos súditos, vamos colocar assim, mas pode ser um poder negativo, um poder tirano, né? Tem o bom, tem o mal, vai depender de cada pessoa. No arquétipo, nós temos o arquétipo, um mesmo arquétipo, ele pode ser bom e pode ser ruim. Depende do que a pessoa sente, do que a pessoa entende, do que ela vivenciou, daquilo que ela construiu, então, quanto representação ao longo dos anos, desde a infância, ok? E a mitologia, então, mostra, nesses estudos de mitos, que então, eles são formados de histórias. E essas histórias, então, são os arquétipos que estão lá embutidos. Existe lá, em cada história, um arquétipo, ou vários arquétipos, que vão, então, mostrar-se através de símbolos e podem irromper-se em formas de complexos, né? A pessoa, de repente, ao ver uma coroa, vai que legal, né? Vai ter aquele momento de, puxa, que maravilha, ou então ficar assim, não gostei disso, porque vai passar para ela, então, algo negativo. Mas, quando a pessoa, então, ao entrar em contato com o mito, com a mitologia, com os mitos, e sentir esse algo a mais, que muitas vezes não, via de regra, não se explica, é algo que acontece internamente, né? E vem do inconsciente, traz para fora aquilo que você está sentindo, mas sem uma explicação. Ela transcende, esse momento é um momento de transcendentalidade, ok? É um momento, muitas pessoas falam mágico, te leva ao êxtase, ou então te deprime. Vai acontecer alguma coisa com você diante de uma história mitológica. Quando nós deixamos de sentir essa transcendentalidade, nós entramos então em contato com os opostos, o bem e o mal, o ruim e o bom, a derrota e a vitória, o amor e o ódio. Nós vamos entrando nesse movimento que é os opostos. E aí é que a alma sofre, vamos colocar assim, né? É que o ser humano entra em contato com o sofrimento, para poder, então, estabelecer esse equilíbrio e entender que ele tem que integrar os dois, o bem e o mal. Um não existe sozinho, existe o seu contraposto. Sempre, em todas as histórias, existem os dois lados da moeda. Tem, assim, para os gregos, os deuses
não eram tidos como deuses castigadores ou deuses que também salvavam. Não. Eram deuses que tinham sua vida. E aí eles exigiam que seus súditos se comportassem de alguma maneira. Mas eles tinham um contato com vamos dizer, o ser humano de uma forma mais de irmão. Né? Então, os poetas, e aí a mitologia grega iniciou-se com Homero e depois foi com Homero e teve um outro, vejamos, com Hesíodo. Primeiro com Homero e depois com Hesíodo. Mas Homero é o, vamos dizer assim, é o poeta master aí da história grega. E esses poetas, esses homens que então levavam as histórias de povo em povo, de cidade em cidade, de pessoa a pessoa, eles não tinham receio de contar a história tal como eles tinham recebido, né? Ou como eles tinham imaginado. Por quê? Porque contar a história não significa ser punido por causa disso. Ele tinha autonomia para contar a história tal como ele sabia, ou tal como ele imaginava. Né? Então, Homero, ele é o grande poeta da época, ele faz, na contagem das suas histórias, algo assim maravilhoso. Ele coloca o ser humano e Deus, os deuses, né? Um do lado do outro, e ele vai contando o que está acontecendo com o humano e o que está acontecendo lá com os deuses, e com a influência dos deuses em relação ao humano, e o que os humanos faziam. É fantástico quando a gente vê, então, uma história relatada por Homero e vê você enxerga nitidamente, até nos filmes, muitos filmes antigos mostram isso, Hércules, né? Jasão e o Velocino de Ouro. Se vocês pegarem um DVD desse, já assistiram algum deles na TV, quando passaram, vocês vão ver que maravilha, eles fazem isso, mostra lá a influência dos deuses, e existe um certo respeito entre os deuses, né? Se um deles fez alguma coisa, o outro não pode dizer não, mas pode criar uma forma de modificar a história ali, ou dar um auxílio, mas não pode ir contra o outro, né? Essa transcendentalidade, ela está além do pensamento. Quando a gente fala em pensamento, nós estamos falando em algo racional, algo que eu leio. Então, eu vou falar que Zeus engoliu a sua esposa, a sua primeira esposa, que era, se eu não me engano, e agora me falhou o nome da esposa. Bom, eu sei que Zeus engole a sua primeira esposa, que é irmã dele também. E ele, se a gente for pensar nisso, em termos, ele engole a esposa, né? Se a gente for pensar de uma forma racional, literal, o que a gente está fazendo? Ele mastigou a mulher lá, e engoliu, e comeu, e digeriu, e acabou, né? Mas se a pessoa ver essa história, essa cena, e olhar para ela como o que significa, então, um homem poderoso comer a sua esposa, comer essa mulher, né? O que ele está fazendo? Em termos psicológicos, ele está adquirindo, ele está engolindo, colocando para dentro de si um feminino que antes ele não tinha, né? E que vai gerar alguma coisa que mais para frente nós vamos ver, que é a filha Atenas. Então, que é a sabedoria, né? Que é a conselheira, que é a mulher de negócios, que é a mulher que sabe lidar com os estratagemas, né? Então, então se essa pessoa não vê uma história com olhos do que ela significa para mim,
e não da forma literal, ela então cai naquela coisa de eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, isso aqui, não sei o que, mas não gostei desse filme. Não gostei desse filme. Né? Não gostei dessa história. Mas por que não gostou? O que realmente pegou? Né? Por exemplo, a mitologia ela é baseada então no dualismo, o que eu já disse no começo, bem e mal, bom e ruim, poder e derrota, e assim vai, amor e ódio. Vejam que no caso de Adão e Eva, e agora voltando a Zeus mais ou menos, no caso de Adão e Eva, houve esse dualismo, era tudo paraíso, maravilha, né? Então, quando a Eva dá a maçã para Adão, ela mostra para Adão o que é, então, o que é contrário, porque eles ganham o conhecimento. Ganhar o conhecimento, né? Falar assim, eu sou zen, né? Eu sou uma pessoa que só penso no bem, eu sou uma pessoa que, eu não sei o que é mal, nunca senti, não é isso. Né? Ganhar o conhecimento é saber aquilo que nos alegra e aquilo que nos entristece, é transitar entre os dois e saber se equilibrar. Então, né? É essa a ideia da serpente, da Eva dar a maçã para Adão comer, mas por influência de quem? Dessa serpente. E a serpente, as pessoas pensam em serpente como algo terrível, né? Quando faz isso, quando coloca essa serpente como assim, como uma coisa do mal, isso significa tirar a vida, né? Recusar-se a viver. Porque a serpente, ela é aquela que provoca a vida, aquela que faz você dançar nas tamancas, né? Aquela que faz você se mexer. Olha, conheça isso e conheça isso. Por isso que ela dá, então, a maçã. A Eva, né? Faz a Eva pegar a maçã e passar para Adão. Então, por isso que um homem não pode viver sem uma mulher. A mulher mostra as polaridades para o homem. Ele precisa disso, né? Para poder, então, entrar na reflexão. Né? A mulher, ela faz... em termos psicológicos, ela faz o homem refletir, como a Eva fez o Adão comer então a maçã para poder entender o que era vergonha, o que estava errado e todas aquelas coisas. E o homem é aquele que sabe determinar um caminho, como Zeus, por exemplo. Né? Ok? Mas o que acontece é que, por exemplo, existem religiões, segundo o Joseph Campbell, que elas têm um mito que não é muito bom. Por exemplo, religiões onde literalizam algo em detrimento de outro. Por exemplo, se nós pegarmos a religião católica, né, quando ela foi então colocada, é só o bem que prevalece. Só o bem, você tem que ser bom, você tem que ser bem. Onde está o mal? Se eu não souber o que é mal, como é que eu vou saber o que é bem? Não é? Como eu vou saber que eu estou praticando o bem se eu não sei nem o que é mal? Como que eu vou saber o que eu sou exatamente, o que eu sinto, qual é a minha natureza, se eu não tenho contato com toda a minha natureza? Porque minha natureza não é ser sempre boa. Tem momentos também que você pratica alguma coisa que não deve praticar e que, aos olhos dos outros, não é uma coisa muito agradável. Né? Isso é ir contra a natureza, porque todos os seres humanos têm os dois lados. E potencializar só um, literalizar, ser uma pessoa unilateral, está dizendo que você não ouve a sua natureza. Né? Você não mostra aquilo que realmente você é. Ao contrário, por exemplo, do hinduísmo e do budismo, que coloca Deus e natureza no mesmo nível. Não pode haver Deus se não houver natureza, não pode haver natureza se não houver Deus. Né? Aí eles mostram que a pessoa tem tudo, é um pote, a pessoa é um pote de todos os ingredientes necessários para
a elaboração de algo. Ok? É interessante nesse caso de Adão e Eva, né? Porque toda vez que você fala sobre uma coisa perdida, uma coisa proibida, perdida é uma coisa proibida, aí aguça a curiosidade e aí que a pessoa quer ir mexer lá, né? Por que será? Né? Por que será? Isso é a obra da Dona Serpente, quando faz você ir até lá, xeretar e ver o que tem atrás daquela porta, né? Pode reparar, é aí que se surpreende com o que não deve. Muito bem. Então, quando se fala em mito, mito é uma história que, não, isso não foi verdade. Não, o mito é verdadeiro, sim. Ele é verdadeiro quando ele nos toca. Ele não é verdadeiro quando ele não faz nenhum sentido para a gente. Quando você olha aquilo, desliga, não quero mais assistir porque nada me significou, aí ele não é verdadeiro. O mito é verdadeiro quando você está vendo a história e está lá, entrou no meio da história e está vivendo a história naquele momento. Então significa que está te tocando. E se está te tocando, é verdadeiro. Ok? E o mito, todos os mitos, de alguma forma, traçam a jornada de um herói. Né? Ele vai ter que conquistar não sei o quê, ele vai ter que subir uma montanha, lutar com um dragão, ele vai ter que vencer isso, ele vai ter que passar por um sofrimento. Então, os mitos, por exemplo, Prometeu e Epimeteu, são 2 irmãos. O Prometeu, ele vai levar a sabedoria para o mundo, né? E não seria, ele seria mais ou menos a Eva aí do conto cristão. E ele rouba o fogo de Hefesto para fazer isso. Então, olha, veja, ele está praticando um bem, ele está querendo levar o conhecimento para a humanidade, mas ele rouba. Roubar é algo que a gente considera como algo correto? Não. Né? Mas para ele era correto fazer isso. E é por isso que ele paga um preço. Né? Ele vai ficar lá no Cáucaso, sendo comido pela águia durante o dia, e o fígado, e à noite o fígado se renova, e no dia seguinte, isso por 30.000 anos, várias gerações. Até conseguir uma maneira de libertar, que nós vamos falar mais para frente. Então, ele foi um herói. Ele trouxe o fogo, na mitologia ele trouxe o conhecimento. Né? Um pouco do conhecimento. Ok? Ele participou do jogo. Numa das passagens o Jung coloca que a mitologia, os mitos, existem mitos coletivos e mitos pessoais. Os mitos pessoais são os nossos sonhos. De onde nós vamos buscar uma laranja com um olhinho, boquinha, falando no nosso sonho. De onde a gente foi pegar isso? Né? Então, de algum lugar do nosso inconsciente, que o consciente precisou usar esse símbolo para poder dizer para a pessoa o que a pessoa precisa entender. E ela vai ficar com aquela laranja, com olhinho, com boquinha, falando, da onde eu fui buscar essa imagem, por que essa imagem? É porque eu comi aquela laranja, ou eu queria comer aquela laranja, e ela estava me dizendo para eu não comer. Né? E aí fica lá pensando um monte. E tem os mitos do inconsciente coletivo, que nós vamos ter os dragões, os monstros, os mares revoltos, o mar que vai avançar por sobre a pessoa, né? E que aparece também nos sonhos, ou então você vê uma situação e você imagina que vai ser uma catástrofe, ou então vai ser uma coisa maravilhosa, extasiante, ok? E é aí que entra, então, as pessoas que contam os mitos, de onde elas foram buscar essas histórias todas para passar e que vem passando de século para século.
É uma pena que a gente vê nas escolas de hoje em dia que pouco se dá importância a contar isso para as crianças, né? Elas precisam formar essa imaginação, elas precisam enriquecer esse interior, criar essas metáforas até para enriquecer-se, né? No momento certo, ela tem um entendimento, né? Há pouco as pessoas perderam muito contato com o mito, com as coisas relatadas nas religiões, que são importantes também, né? Isso ajuda as pessoas e as crianças a ir se desenvolvendo, a ir criando essas histórias, essas metáforas, enriquecendo essa alma, né? Hoje em dia fica tudo muito seco, muito dinâmico, muito capitalista, muito 1 mais 1 é igual a 2, né? Não fica uma coisa assim mais, como podemos colocar, mais romântica até, né? Então, mais transcendental, mais interior, mais sentimento. As pessoas perdem o contato com o sentimento nessa falta de criar essa imaginação, essa fantasia, através dessas metáforas, né? Elas vão perdendo esse contato mais feminino, essa coisa de reflexão, né? Quando, então, esse caos se organiza, é que a gente não ouve falar muito em cosmos, então já é o caos organizado. E nós fazemos parte desse cosmos como uma partícula, né? Imagine que um corpo humano, no nosso corpo, então, tem um monte de células. Se você pegar uma célula isolada, ela vai ter isso, aquilo, essa característica, assim, assado. Mas ela sozinha não existe. Ela precisa de todo um conjunto físico para formar nosso braço, nossa mão, nossa cabeça, nosso olho, né? Nossa pele. Então, é a mesma coisa. Nós, enquanto seres humanos, as plantas, os animais, as pedras, os mares e tudo que compõe então o nosso mundo, os céus, as estrelas, é tudo uma coisa só. É tudo um corpo só, em que cada um tem uma função. E se a gente for meio que para pensar nisso e mais além, aqui agora uma coisa minha, nós podemos dizer que todos são irmãos, né? Não só seres humanos, mas ser irmãos dos animais também, das pedras, porque eles fazem parte do nosso dia a dia, né? Precisamos disso tudo para funcionar. Precisamos de tudo isso para estar aqui, vivendo essa vida, participando desse jogo. E os mitos colocam muito bem isso, né? Só que o que acontece é o seguinte: a mitologia mostra que nós temos mitos. Por exemplo, eu não posso... os mitos, eles vão ganhando novas roupagens, como os arquétipos, né? Eles vão tendo... O arquétipo vai tendo os mesmos símbolos, podem ter até os mesmos símbolos, ou podem variar um pouco, que vão dizer a mesma coisa, mas eles vão se modificando de acordo com a cultura, a época, né? Por exemplo, nós não podemos pegar aqui um mito onde se falava da oferenda de pessoas, ou de crianças, ou de mulheres aos deuses, como era feito na época e se fazia, né, segundo os relatos, no dia de hoje. Existem outras maneiras de fazer essas oferendas, né? Oferecer algo seu, talvez uma atenção especial, talvez um cuidado, um olhar amigo, ou se doar numa ação comunitária ou em relação a uma outra pessoa. Não necessariamente precisa matar, como era feito há séculos atrás, né? Então, os mitos vão ganhando novas roupagens.
Não precisa sacrificar um cordeiro para Deus. Podemos ter isso através de um símbolo dentro de uma igreja, numa missa. Estamos sacrificando um cordeiro. Não é? Ok. Então, a função do mito é nos colocar em contato com esse mistério. É organizar a sociedade em torno desse mito, né? Dessa história, de acordo com a época. É fazer com que nós questionemos e com que nós refletamos sobre aquilo que nós sentimos em relação ao que vimos ou ouvimos, né? Ou cheiramos, ao que nós usamos os nossos 5 sentidos. Ok? Muito bem. Eu vou ler... desculpe, gente. Eu só quero ler uma passagenzinha aqui que eu vi da entrevista do Joseph Campbell sobre todo esse tema que a gente colocou aqui, né? Se a pessoa não for capaz de reconhecer o mito, isso poderá transformá-lo num monstro, numa máquina, em algo que não tem vida. Se o indivíduo insiste num determinado programa e não dá ouvidos ao coração, ao próprio coração, corre o risco de um colapso esquizofrênico. Ele não se ouve, então ele vai ficar fora de circuito, né? Ele vai ficar imaginando coisas que não deve. Tal pessoa colocou-se a si mesma fora do centro. Alistou-se num programa de vida que não é, em absoluto, aquilo em que o corpo está interessado. Né? Ouvindo o coração é dizer para o corpo o que ele precisa. O coração diz isso. Né? O mundo está cheio de pessoas que deixam de ouvir a si mesmos, ou ouviram apenas os outros, sobre o que deviam fazer, como deviam se comportar, e quais os valores segundo os quais deveriam viver. Né? Máquinas. Mas qualquer um tem potencialidade para correr e salvar uma criança, não tem? Está no interior de cada um a capacidade de reconhecer os valores da vida, para além da preservação do corpo e das ocupações do dia a dia. Então é tudo isso. É ouvir isso aqui. É ouvir aqui dentro. É sentir. É estar disponível para isso. Não adianta nada você ir, por exemplo, num culto religioso e chegar lá e ficar olhando as outras pessoas, o que elas estão fazendo, ou como estão vestidas, ou se estão conversando, ou se estão rindo, ou se estão tristes. Não. Isso não é participar de verdade, sentindo. Está disponível para receber aquilo que o culto está passando. Está disponível para perceber, para sentir aquilo que a história está passando para você. Algo vai te passar, com certeza. Não é? Então, eu vou ler aqui o mito chinês da criação. No princípio do mundo, o céu e a terra formavam um ovo composto de uma mesma e única matéria. No meio desse ovo estava o pangu. Então, veja que ali é uma massa sem organização. Né? Existe essa massa, mas não tem estrutura. É um ovo. Não tem começo, não tem meio, não tem fim. Né? É como um círculo. Quando nós olhamos um círculo, nós podemos ter a impressão de conforto. Né? Ou podemos olhar para aquele círculo e falar assim, nossa, por onde começa isso? Não tem começo e não tem fim. Né? Como uma mandala, por exemplo. Pancum cresceu dentro do ovo ao longo de 18 mil anos. Ao final desse período, despertou e, com um golpe de machado, fendeu seu abrigo, o ovo do céu e da terra. E assim surgiu o mundo, pois o golpe de machado de Pancum separou o céu, que se ergue da terra,
que se estende. Os três, Terra, Céu e Pancum, continuaram a crescer por mais 18.000 anos. O céu ficou cada vez mais alto e a terra cada vez mais profunda. E Pancum, que preenchia o espaço entre os dois, cada vez maior. Quando o céu e a terra atingiram suas dimensões perfeitas, pararam de crescer e se mantiveram imóveis. Pancum, então, se transformou. Seu peito, sua barriga, seus braços e suas pernas viraram montanhas. Os olhos se instalam no céu. O esquerdo é o sol e o direito a lua. Sua respiração se confunde com as nuvens e o vento. Sua voz ribomba no trovão. Seu sangue forma os rios. Seus pelos viraram árvores. Sua barba brilha nas estrelas. Um texto chega a dizer que os seus piolhos tornaram-se os homens, bem como as 4 espécies que com os homens compõem os seres vivos, os animais, as plantas, os espíritos e os fantasmas. Portanto, todas as categorias de seres vivos pertencem à mesma família, pois nasceram do mesmo modo. Também estão intimamente ligadas à natureza, ao cosmo, pois tudo proveio de Pancum. Não é? Somos parte de um todo, parte de um cosmos, e esse mito chinês vem dizer, então, vem confirmar isso de novo, vem dizer que fazemos parte de tudo isso, somos irmãos. Ok? O mito egípcio. Eu estou contando os 3 mitos porque eu peço a vocês que observem que povos diferentes, em lugares opostos, em momentos diferentes, trazem a mesma essência. Né? Procuram passar essa mesma essência do mito da criação. Como eles viam a criação. Uma coisa interessante. Povos diferentes, em momentos diferentes, nem se conversavam, não sabiam da existência um do outro, trazem a mesma essência. É algo para se pensar, não é? Muito bem. Então, o egípcio. No princípio, um mar escuro flutua em todos os lugares. Está mergulhado nas trevas, sem o menor movimento, sem o menor ruído. É o corpo imenso do Deus Nu, o oceano. Desde quando era assim? Ninguém sabe. O tempo nem sequer existia, mas um acontecimento capital se preparava. Surgida das profundezas de seu próprio peso, uma montanha aflora subitamente à superfície das águas. Em seu cimo plano, um sol incandescente. Atom, o Deus Sol, acaba de nascer. Atom, o Deus Sol da mitologia egípcia, tem rosto, braços, pernas e sexo de homem. Sua energia é a do universo e contém todos os deuses futuros, todas as forças da Terra, tanto construtivas quanto destrutivas. Olha lá, olha os opostos aí, né? A primeira força que Atom emprega é o que o torna pai. Não se sabe exatamente como isso aconteceu, mas há quem diga que Atom, mal tendo surgido, fez nascer de uma gota de seu sêmen Shu, divindade masculina, Tefnut, divindade feminina, sua irmã gêmea. Outros dizem que ele os tirou da sua garganta. Ao cuspir, criou Shu. Ao tossir, criou Tefnut. O que isso faz pensar é que o nome de Shu significa ar, ou vazio. E o de Tefnut, umidade ou orvalho. Né? Se a gente for pensar em termos de sol e lua, nós podemos, se a gente for procurar então a simbologia da lua, nós vamos ver que ela é úmida, que a terra é úmida.
né? E é a representação do quê? Da mãe, né? Então, do feminino. E o sol é mais seco. É a representação do masculino. E é aqui que ele coloca, os egípcios também trazem essa informação de uma forma simbólica. Shu e Tefnut, irmãos e também amantes, se unem para criar uma deusa, Nut, o céu, e um deus, Geb, a terra do Egito. Geb se estende pelo seu reino, a terra, e Nut, colocando-se em arco acima de Geb, afasta com as costas Nu, o oceano, bisavô dos dois, que se transforma em lago, praquejando, obrigando a dar espaço aos seus descendentes. Né? Começa a organização. Né? Sol, lua, mar, terra. O sol, o ar, o céu, a terra, todas as forças do universo são criadas. Atom, satisfeito, lança olhar sobre a sua obra e ordena a Shu, divindade do ar, que separa Nut, que é o céu, da terra, que é Geb. Shu, frequentemente representado nas pinturas egípcias com uma pena de avestruz a ornar-lhe a cabeça, obedece. Ergue os braços para afastar sua filha Céu. A bela Nut, o corpo de Geb, seu marido e irmão. É assim que o céu vai parar definitivamente acima de nossas cabeças e a terra sob nossos pés, com ar entre eles. Né? Criando, organizando. Muito bem. E agora, o mito grego. Né? Segundo do caos surge Nix. Nix é a noite. Né? Então, daquele vazio, daquela massa desorganizada, surge a noite. É a filha que representa o manto da noite, que traz do caos para si o poder quitônico, o poder, então, divino, o poder da terra, dos deuses. De Nix vão nascer Érebro. Érebro é o mistério, né? É a escuridão da alma. Olha, noite traz aquela coisa de mistério, não traz? Então, Nix, que é a noite, faz nascer Érebro, mistério. Gaia, a terra, e também da noite nasce Gaia. E que mais tarde vai conter, então, esse mistério e vai conter a luz, que é o éter. Né? Muito bem. Um dado interessante é que Nix, que é a noite, também forma um ovo. Vemos lá no mito chinês o ovo aparecendo, então, como uma figura que comporta todo o movimento, né? Que tem tudo ali dentro, não é? Então, Nix, à noite, forma um ovo elemental, que é circundado 7 vezes pela luz, que é o éter. E desse ovo nasce Eros, né? O Eros primordial. Não é aquele Eros o Cupido, mas é um Eros, um elemento de desejo, é a palavra, é a energia que faz o movimento entre, então, esses deuses. Ok? E também, desse ovo, nasce o silêncio e a ignorância. Nunca vem acompanhado só a maravilha, vem também o seu lado oposto, né? Eros se une a éter, então a essa luz, e faz surgir Piros, o fogo, que derrama sobre Gaia e pode queimá-la. Gente, quando você está erotizada ou erotizado,
Ou seja, quando você está numa energia tal que você quer se movimentar, que você quer realizar algo, você está com desejo, né? Você não está assim dormindo, você não está desanimado, você está com fogo, você está com piros, não é? Tá. Não é legal o mito? Mas, numa reação da noite, ela cria hidros, né? Para evitar a destruição da terra, que é Gaia, por esse fogo. Peraí, vamos conter esse negócio aí, não pode ir tão longe assim, né? Bom, e dessa união complicada entre o fogo e a terra, nascem os vulcões, nasce o mar, nascem os rios, nascem tudo aquilo que é terreno, né? Começa a brotar, porque Gaia, a terra, precisa colocar essa produção para fora, ok? E também ela brota, ela faz nascer Uranus, né? Gaia, terra, faz nascer Uranus, que é o céu, para poder cobri-la, né? Esse é o primeiro, e aí então ela se une, Gaia se une a Uranus, ela gera Uranus e se une a Uranus, é o primeiro casamento da mitologia, né? Ela se une ao filho. Bom, e desse casamento, e ela precisava disso para ter um manto. Esse céu é o que cobria essa terra, né? Nós podemos pensar em termos de copulação, ok? E desse casamento, então, nasce vem os hecatônquiros. Os hecatônquiros são monstros de 100 braços e 50 cabeças. Nascem os cíclopes, que são gigantes com um olho só, aquele que tem um olho só na testa. E os titãs, né? Os titãs, eles são, como podemos dizer, são mais humanos, mais... deixa eu ver se eu tenho uma maneira especial de... Eles são seres especiais, né? Eles têm forma humana, eles têm um poder divino. Na verdade, eles vão ser os primeiros senhores da Terra, como Cronos, como a Reia, a Temis, Febe e outros. São 10 ou 12 filhos gerados aí como titãs, esses seres divinos, né? Então, eles têm esses filhos. E o Urano, ele rejeita os cíclopes e os hecatônquiros, porque são muito brutos e rebeldes, né? Um é monstro de 50 cabeças, e o outro é um gigante. Então ele rejeita esses filhos e obriga-os a viver no Tártaro. E eles rejeitam também os titãs. Gaia, a Terra, ressentida e continuando a gerar filhos, pede ajuda dos filhos que ela gerou para fazer alguma coisa, né? Então, a Gaia, a Terra, gera os filhos e tem que segurar os filhos todos com ela. Não há como ter um pai, Uranus, atuante naquela relação. Ela se sentiu sozinha, ela mesmo gerando esses filhos e ela contendo esses filhos dentro dela, né? Por rejeição do pai. Mas só um filho se oferece para ajudar
Ela pede ajuda aos filhos e só um ajuda, que é o Cronos, que é um dos titãs. Mas Cronos, ele era sequioso de poder e revoltado com o sofrimento da mãe. E por isso ele aceita essa proposta da mãe. Então a mãe a Gaia entrega ao Cronos uma foice para que ele castre o pai, né? O pai não produza mais filhos nela, ela não quer mais. E é isso que o Cronos faz. No momento de uma oportunidade, Cronos vai lá e castra o pai. Na hora que ele castra o pai, o seu sêmen, então, cai no mar e gera Afrodite, né? E o seu sangue vai nascer as Eríneas, as deusas da vingança, e as ninfas dos carvalhos. Então, Cronos deu início à nova era, a era de ouro de Saturno. Aí tudo brotava, tinha alimento para todos, tudo era atendido com muita facilidade, né? É um tempo em que a terra produzia o alimento necessário, tinha um clima de paz, de trabalho, de progresso. Mas ele não quis libertar os cíclopes e os hecatônquiros, e tampouco aceitou a possibilidade de sucessão. E aí ele começa a engolir os seus filhos, né? Filhos estes gerados pela união dele com a irmã Reia, né? Quem são os filhos? Os filhos é a Hestia, a Hera, Deméter, Poseidon e Hades. Nós vamos falar deles mais para frente. Muito bem. Quando, então, só um que ele não consegue engolir, que é Zeus, porque Reia fala, não, esse não vai engolir. E então ela dá uma pedra para ele enrolada num manto, e ele engole esse filho, essa pedra, achando que é o filho dele, que é Zeus, né? E Zeus foi sido criado, escondido do pai, mas quando adulto voltou a enfrentar o pai. E ele, junto com Reia, então Reia prepara uma poção que fez Crono dormir e vomitar todos os filhos engolidos. Zeus comanda a revolta dos irmãos e os outros titãs contra Cronos. E mais tarde ele liberta os cíclopes e encontra apoio neles também, né? E ganha os raios dos cíclopes, que são os famosos raios de Zeus, né? E Zeus, então, inicia um novo período, dividindo, então, esse poder entre eles, entre os irmãos, ouvindo mais as pessoas, mas mantendo o poder e domínio. E o Hades fica com as profundezas da terra e Poseidon dos mares. Bom, o Cronos, então, tem a idade de ouro na mitologia, que é onde tudo ficou maravilhoso, onde tudo eles poderiam, tinha comida suficiente, tinha progresso, né? E foi caindo por causa dessa intolerância dele, desse medo de ser destronado, né? O que a gente pode pensar em termos psicológicos aqui, em termos de consciência, é que o Urano, aquele que, então, não quer tomar participação na vida dos filhos, deixando esses filhos com Gaia Terra, é que ele é um pai ausente, né? E esses filhos se veem angustiados, com culpa, com medo de enfrentar a vida, porque não sabem fazer isso, não tem um pai que lhes dê o caminho. Eles são, então, chamados os filhos da mamãe, os filhinhos da mamãe, né? Essa é uma visão bem resumida do psicológico de um indivíduo, então, que tem uma consciência uraniana, né? Ele é o filhinho da mamãe, ele vê o pai, então, como ausente, ele tem uma ansiedade bastante acentuada, ele sente muita culpa, ele é totalmente desprovido de reflexão, porque a mãe é que domina toda a psique dele,
né? É uma pessoa extremamente insegura e ele obedece aquilo que for dito para ele. No caso de Cronos, a coisa modifica um pouco de figura, né? Porque o pai engole esses filhos. Quando o pai engole esses filhos, ele coloca nesses filhos uma lei, né? Ele separa da mãe de tal maneira que os filhos não têm sentimento, não têm sensibilidade, eles ficam insensíveis. E esse pai domina esse filho com leis, com normas, com padrões de vida, com determinações. Já se ouviu falar em astrologia? Alguma vez eu ouvi falar que esse Cronos, que é o Saturno, é aquele que pega um filho, esbofeteia e diz: ou você aprende, ou você aprende. Está na hora de você aprender. É aquele pai que quer fazer com que o filho tenha um progresso de qualquer jeito, né? De que for as duras penas. E para isso não vai medir esforços para que consiga encaminhar esse filho, né? Então, o lado positivo desse pai Cronos é que ele liberta da mãe. Ele vai mostrar um caminho para o filho, ele vai direcioná-lo na cultura, né? Mas ele deixa o filho com uma culpa em relação a questão do sentimento, da reflexão, de não saber lidar com esse interno, porque ele não conhece, ele não sabe, ele só viveu o objetivo, né? E por ele não viver essa mulher, não viver esse feminino, ele normalmente ele tem uma impotência sexual. Ele pode ter uma impotência sexual. Porque essa parte do desejo, o desejo mais primitivo, não existe nele. Não é? Bom, e Zeus, que ingere a esposa Metis, né? Para então esquivar-se desse destino do pai e do avô, para não ser igual ao pai e ao avô, ele faz a coisa mais maravilhosa, porque ele coloca o feminino dentro dele, né? Ele coloca essa mulher dentro dele. E por causa disso, ele vai gerar, então, uma filha chamada Atenas, que é a sabedoria, que é a conselheira, que é aquela mulher que sabe lidar com as situações, não é? Mas ele tem também um lado que não é muito legal. Ele tem uma ansiedade enorme pelo poder e pela autoridade, né? E essa pessoa, por causa disso, ela pode sofrer uma séria inquietação de que ela não está num estado legal. Parece que ela está sempre usando de má fé. Né? Ela não vê a coisa com mais naturalidade. Mas ele também tem um lado bom, que ele consegue ouvir as pessoas, ele consegue ter um discernimento maior sobre as questões. Mas se você feri-lo de alguma maneira, ele sabe usar o raio, quer dizer, ele sabe, peraí, não é bem assim. Bom, gente, estaremos de volta no nosso próximo encontro.